Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Thaís falando e no vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho como foi depois de uma semana de cirurgia na perna, como que tem sido a minha recuperação, quais têm sido os meus cuidados e como que eu tenho feito aqui em casa. Se você está me acompanhando, aproveita para já dar o seu like nesse vídeo. Se você gosta do assunto organização, planejamento de vida, produtividade, etc., inscreva-se aqui no canal. E se você me acompanha, mas você perdeu aí os últimos vídeos, não tem a menor ideia do que eu tô falando, de que cirurgia é essa, eu vou deixar aqui no comentário, no primeiro comentário fixado, um vídeo que foi um corte que eu fiz de uma live onde eu explico direitinho o que aconteceu comigo. Dá uma olhada nessa presepada. Então, sem mais delongas, deixa eu contar pra vocês, né? Nesse vídeo, no corte em que eu explico o que aconteceu comigo lá na Alemanha, do acidente, que eu voltei pro Brasil, eu falo ainda que, chegando aqui, eu fui pro hospital e os médicos, né, eu tive primeira, segunda, terceira, quarta opinião aí, geral, né, pra poder tomar o tratamento que eu fiz. E, aliás, eu vou fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte, gente, isso foi a minha experiência com os meus médicos, com os médicos que eu consultei pro meu caso. Não quer dizer que para todo mundo vai ser da mesma maneira, nem todo mundo que operou vai ser da mesma maneira, nem toda recuperação vai ser da mesma maneira para todo mundo, é só minha experiência pessoal, beleza? Dito tudo isso, quando eu gravei aquela live e tirei o corte explicando o que aconteceu do meu acidente, eu ainda estava naquela fase que os médicos acreditavam que seria possível fazer um tratamento conservador, ou seja, manter a perna imobilizada, ou se ele se regeneraria sozinho. Por quê? Tíbia, né, a cabeça da tíbia que eu quebrei, ela não tinha deslocado. Rachou na diagonal o osso, mas ele não deslocou. Ele continuou no lugar, ele só rachou. Então os médicos acreditavam que eu não precisaria fazer uma cirurgia caso em uma semana ali pelo menos evoluísse um pouquinho nessa regeneração. O que acontece é que depois de uma semana eu voltei ao médico e assim, essa primeira semana que eu tive foi muito ruim. Eu fiquei com muita dor, parecia que não estava evoluindo em nada, eu estava totalmente sem perspectiva de melhora, não sabia o que estava acontecendo, o gesso é muito pesado, parecia que doía mais para eu movimentar minha perna, sabe, virando na cama ou indo até o banheiro e tudo mais com o andador. Doía mais carregar o gesso do que pela quebra do osso em si. Foi uma primeira semana assim que eu tava na esperança e tal, só que eu não tava vendo muita perspectiva e eu já tava considerando a ideia de talvez vir a fazer a cirurgia. Eu cheguei então a buscar outras opiniões médicas e aí quando eu cheguei no hospital uma semana depois nesse retorno, né, com o médico, conversando lá, eu já estava convencida da ideia, o médico que me atendeu também estava e o cirurgião que foi consultado ali também falou que seria melhor fazer a cirurgia, porque daí eu teria uma perspectiva melhor de como seriam os próximos meses, como seria a minha recuperação. E outra, o tratamento conservador poderia deixar algumas sequelas, poderia durar muito mais tempo, não tinha como saber quanto tempo ia levar. E isso pra mim, assim, é uma coisa muito inviável, porque acima de tudo eu sou uma pessoa muito prática, gente. Então, assim, eu quero ter a solução do negócio e quero, acima de tudo, ter uma perspectiva do tipo, tá, aconteceu isso, qual é o próximo passo? Ah, daqui a 2 semanas você começa uma fisioterapia e tal. Então, pra mim, funcionou melhor, eu já cheguei ali meio preparada, e aí assim, eu cheguei lá na quinta-feira no hospital, no mesmo dia eu fui internada e a minha cirurgia foi na sexta-feira bem cedo. Ainda compartilhei um pouquinho no Instagram, lá no Vida Organizada Oficial, se você não me segue, siga lá. Compartilhei nos stories um pouquinho como foi essa jornada e como me organizei com isso, né, porque ele foi muito rápido, então eu tive que adiar reuniões, tive que mudar algumas coisas e tudo mais para a semana seguinte, então compartilhei um pouquinho essa parte da organização, porque é isso, quando a gente tem, por exemplo, uma agenda organizada, a gente tem nossas listas de afazeres com tudo listado que a gente precisa fazer, fica muito mais fácil de consultar em situações como essa, imprevistas ou não, para a gente poder se reorganizar. Então essa é uma coisa que eu acho que vale a pena falar nesse vídeo, sabe? Quanto mais você organiza o que está sob seu controle, menos instável você fica com aquilo que não tá sob seu controle. Me fiz entender? Espero que sim. Bom, e aí então fiz a cirurgia na sexta-feira e agora fez uma semana da cirurgia, eu já tive o retorno uma semana depois e aí eu tô gravando esse vídeo justamente para contar para vocês como tem sido essa recuperação. Então no retorno o médico avaliou, tá tudo bem, não tive trombose, eu não tive sangramento, eu não tive uma dor excessiva além do normal. Nessa primeira semana eu fiquei tomando alguns medicamentos em casa, um para dor, um mais forte para dor, e eu tenho que tomar durante 30 dias o medicamento antitrombose. Deu essa uma semana, o médico já suspendeu os remédios e falou assim, se você sentir dor, você toma esse remédio mais fraco, que é um remédio que vende em farmácia, tudo, não vou falar nome porque é um medicamento comum aí para dor que com certeza você já tomou uma vez na vida e conhece muito. Quando ele falou isso, eu fiquei
com medinho, porque eu ainda sentia dor, né? Especialmente nos dias mais frios, e a gente tá no inverno aqui no Brasil, nos dias mais frios dói bastante. Tudo bem, tava com medinho, mas confiei, né, no médico. E aí ele manteve ainda, quando eu operei, eu coloquei uma tala na perna, ela tá enfaixada. E aí ele nem mexeu, porque ele falou, não, tá tudo bem, nem vou mexer, pra não ficar mexendo muito também, porque daí desgasta, né, a perna como um todo. Então daqui a uma semana, ou seja, com 2 semanas de cirurgia, você vem, eu vou tirar a tala, vou tirar os pontos, e aí você já consegue ficar com uma meia de compressão e aquele negócio que fecha, né, que é um negócio de imobilizar, só que ele é de velcro. Lá na Alemanha, quando eu fui pra emergência, eles me deram esse negócio lá, ele é muito bom, e isso é bom porque me falaram que é muito caro, então eu não preciso comprar, e aí então daqui a uma semana eu tenho que levar esse negócio e a meia de compressão pro hospital, porque daí o médico vai tirar a tala, vai tirar os pontos, vai tirar a faixa e vai liberar. E aí, tendo isso, vai ser muito bom, porque é um imobilizador. Nossa, tô ruim hoje, hein? É um imobilizador mais leve e também dá pra tirar pra tomar banho, por exemplo. E assim, gente, não vejo a hora de poder lavar essa perna, pelo amor. A primeira semana, então, da cirurgia foi uma semana que eu alternei entre dias que eu sentia muita dor e dias que eu ficava relativamente bem. Os remédios ajudaram bastante. Como eu falei, nos dias mais frios eu sentia mais dor. No dia que eu cheguei em casa, porque assim, eu operei na sexta e tive alta no sábado. O médico falou: você quer ir pra casa mesmo? Você não quer ficar até segunda? Eu falei: não, eu prefiro ir pra casa. Eu vim, só que no dia que eu vim, né, no sábado, eu moro num sobrado. E aí o jeito de eu ficar bem aqui em casa é vir pra parte de cima, onde tem o meu quarto, porque eu tenho um banheiro logo do lado, então é muito fácil pra me deslocar, do que se eu ficar na parte térrea, que o banheiro é lá no fundo e tem degrauzinho, enfim, é um pouco complexo. Dependo de várias pessoas me ajudando, inclusive nosso filho, pra vir aqui trazer coisinhas pra mim, mas assim, é um lugar que eu tenho um pouco mais de autonomia e eu consigo ficar de boa. Tenho aqui meu espaço pra trabalhar e tal, e é um pouquinho disso que eu quero falar agora com vocês. Eu tenho conseguido trabalhar, eu tenho uma mesinha aqui, aquelas mesas de computador, só que elas são dobráveis e feitas para trabalhar na cama mesmo. Eu já tinha comprado quando eu fiz uma cirurgia no início do ano, e aí agora estou usando bastante, ela tem sido muito útil, porque eu uso não apenas para trabalhar, como para ler, para escrever, fazer minhas refeições, então ela tem sido, assim, bastante útil. Foi uma boa aquisição. E aí eu comprei algumas coisas para facilitar a minha vida durante a minha recuperação. Vejam bem, como que foi a cirurgia em si? O médico, ele, como o osso não tinha deslocado, ele colocou só pino fixando, pino interno, né, não fica para fora e tal. E ele não precisou colocar placa. Então, ele não precisou rasgar muito, né, ali a minha pele, a carne como um todo, para poder inserir placa, nada. Foram só os pinos, então a incisão foi menor. Então isso já facilita bastante a recuperação também. Fora que não colocar placa foi maravilhoso, porque eu tinha muito medo de pegar uma infecção hospitalar. Para quem não sabe, a minha avó morreu por causa disso. Ela foi trocar a prótese dela do joelho no hospital e pegou uma infecção hospitalar. Enfim, eu tava um pouco traumatizada com essa possibilidade. Então ele só colocou os pinos, então isso também ajuda a ter uma recuperação melhor. E chegando aqui em casa, gente, quando eu cheguei antes da cirurgia e tal, eu tentei, o meu tio emprestou umas muletas que ele tinha, porque ele tinha quebrado o pé há 2 anos. Ele me emprestou e eu não me adaptei às muletas, porque o piso da minha casa é um pouco escorregadio, e logo no primeiro dia eu quase escorreguei. E aí eu falei, não, não tem condições. Eu lembro que no hospital lá na Alemanha, a fisioterapeuta já tinha me ensinado a usar o andador para eu ir até o banheiro sozinha, e com o andador eu tava funcionando bem porque ele dá uma segurança maior. Eu comprei um andador pelo Mercado Livre, o mais simplesinho assim que eu vi que era suficiente para mim, então eu vi pelo custo-benefício. Ele chegou e tem sido meu melhor amigo desde então, porque eu uso ele para me apoiar para tudo. Então, às vezes eu tô na cama, só quero me apoiar para trocar de roupa, tal. Mesmo sentada, ele é muito bom. Para ir até o banheiro, ele funciona super bem. Enfim, eu me viro muito bem com o andador. Ele, assim, tem sido o meu melhor amigo, realmente. A muleta, eu acho que eu vou usar um pouquinho mais pra frente, quando eu já tiver com menos dor na perna, e aí eu precisar sair de casa e fazer alguma outra coisa, assim, que eu vou ter segurança e não tem, de repente, como levar uma cadeira de rodas ou um andador, porque o andador, ele, querendo ou não, apesar de dar mais segurança, ele é um trambolhão, tem um caminhar mais lento, né, a muleta eu acho que ela dá mais agilidade, então num segundo momento, assim, da minha recuperação, eu vou usá-la mais. Então ela tá aqui, meu tio falou, não, fica aí com você e tudo. Qual é a perspectiva de recuperação? Para vocês entenderem a decisão de compra do que eu vou falar na sequência. O médico falou, são 2 meses sem colocar o pé no chão. O pé da perna quebrado, obviamente, né? O outro, ok, que é o apoio. São 2 meses sem colocar o pé no chão. Depois disso a gente vai ver como tá.
e a perspectiva é que em até 3 meses você já esteja andando, mesmo que lentamente, mas consiga andar já com o pé no chão. Então eu fiquei muito feliz com isso, mesmo porque em setembro eu tenho uma viagem internacional para fazer um curso e participar de um evento, e eu estava preocupada porque já está tudo comprado, eu ia perder dinheiro se eu não conseguisse ir e tudo mais. Claro que a saúde vem em primeiro lugar, mas eu confesso que eu fiquei muito aliviada em saber isso, em ter essa perspectiva, porque aí pelo menos eu não preciso cancelar nada e não vou perder mais dinheiro, né, do que já aconteceu esse ano por conta da volta da viagem para da Alemanha, enfim. Então, tendo essa perspectiva, o que eu pensei? Eu falei, gente, não dá para eu ficar na gambiarra em casa. Por quê? Porque a minha perna, ela tá imobilizada e eu tenho que ficar com ela pro alto, eu tenho que ficar, às vezes ela dói de ficar pro alto, se eu estiver na minha cama sentada, mesmo que eu coloque alguma coisa para levantá-la, às vezes dói, porque ela tem que ficar meio que para baixo e não reta, sabe? Então o ângulo da perna ele dói muito, então tem que ficar variando para não doer tanto. E aí pensando também, né, na própria logística em casa, estar num sobrado é muito ruim, então muito em breve vocês vão ficar sabendo de uma novidade aí que... Mas eu optei por comprar uma cadeira de rodas para mim. Primeiro, que bom que eu tenho condições financeiras de fazer esse investimento, né, a primeira coisa que eu pensei. Segundo lugar, por que comprar e não alugar? Porque pelo tempo que eu vou usar, eu fiz um orçamento, alugar ficaria muito mais caro do que comprar. Fora que quando você aluga, você vai pegar ali uma cadeira que vai ser, né, não vai ser adaptada a você, não é sua, então, sei lá, se acontece alguma coisa, enfim, não é o melhor dos mundos. Vou gastar menos comprando uma cadeira simples, né, não comprei motorizada nem nada, que sai fora, não quero saber de mais nada motorizado aí, sai pra lá. Então eu comprei uma cadeira manual mesmo, mas relativamente simples, mas que tinha essa elevação das pernas, que para mim isso é o principal. Então, por exemplo, em casa, quando eu tô no andar de baixo, para mim funciona muito para eu me deslocar ali da sala até a cozinha, e muitas vezes eu fico, sei lá, na sala, lendo, vendo TV, ou mesmo trabalhando, mas eu fico sentada, em vez de ficar sentada no sofá, que machuca a perna pelo ângulo, eu fico na cadeira e fica bem mais confortável. Então, assim, só por isso já valeu a compra. Mas o fato também é que quando eu precisar me deslocar para qualquer lugar, inclusive ir para médico, ir para hospital, ir fazer exame ou ir em algum lugar, se eu quiser ir ao shopping, se eu quiser ir em algum restaurante comer, etc., muitas vezes pode compensar eu ter essa cadeira de roda para ter essa mobilidade. O pessoal me chamou para um churrasco, vai ter aniversário de não sei quem. Quando tudo isso acabar e eu já estiver bem, já estiver andando tudo, eu vou doar para alguma pessoa que precise. Então isso tem muito mais a ver comigo, assim, eu confesso, que é depois poder ajudar alguém que precise de uma cadeira de rodas também. Agora eu tô indo para a segunda semana após cirurgia, então quando der 2 semanas eu pretendo gravar outro vídeo para falar para vocês como tem sido, se vocês gostarem desse formato, então comenta aqui embaixo o que você acha, se você quer saber vídeo dessa evolução, assim, acho que de alguma maneira eu consigo compartilhar um pouco como eu tenho me organizado e que isso pode ser útil para as pessoas aqui desse canal que tem parentes que estão numa pós-cirurgia, ou se você já, né, se você em algum momento passar por uma pós-cirurgia, você pode usar esse vídeo como referência. Para pessoas que tenham condições físicas limitantes, talvez possa ajudar de alguma maneira. Eu sei que no meu caso é temporário, mas com algumas coisas de organização talvez isso ajude. Assim, quanto mais de repouso eu puder ficar, melhor. Né, gente, que eu sou autônoma, eu tenho, né, a minha empresa, tudo, porque o ideal mesmo seria estar de licença médica, pelo menos, sei lá, no primeiro mês, não sei dizer. Isso vai depender também das suas condições. Eu não posso ficar de licença médica, eu tô trabalhando, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho um filho, então o mundo não parou porque eu fiz a cirurgia. Então eu preciso ir levando, mesmo que no mínimo viável ali, eu preciso ir levando algumas coisas, e é por isso que eu tô compartilhando com vocês, né, porque isso é vida real. Então se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você quer que eu continue fazendo meio que esse, não é diário, porque não é todos os dias, mas mostrando pra vocês a cada semana como tem sido a minha recuperação, o que eu tenho feito, como eu tenho me organizado, porque eu acredito que isso também possa ajudar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo ou em situações semelhantes que acompanham aqui o canal. Tá bom? Então deixe seus comentários aqui para eu saber se você gosta desse tipo de vídeo. Eu agradeço demais os comentários carinhosos que eu tenho recebido de vocês diariamente. Muito obrigada mesmo. E é isso então. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!